Ei, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, né, para quem já almoçou. Vim aqui fazer uma live. Não era o que eu planejava para hoje, né? Na verdade, eu perguntei lá para vocês nos stories se vocês queriam uma live, se ia ser às 2, às 4, às 6 da tarde, no horário normal, ou se não era para fazer live, vamos deixar isso para outro dia. E a grande maioria das pessoas que respondeu pediu para que a live fosse outro dia, porque não viram sentido em a gente fazer uma live na véspera de Natal. Eu tinha me programado para fazer uma live pra gente falar sobre um tema leve, sobre um tema feliz, né? Sobre um tema, enfim, que trouxesse aí principalmente esperança e amor pro coração de vocês, portadoras da síndrome do ovário policístico, principalmente que me seguem aqui nesse perfil. Só que o barco tomou outro rumo hoje de manhã, quando foi ao ar no meu feed um post que eu fiz relacionando a síndrome do ovário policístico com a maior probabilidade das mulheres terem filhos autistas. E aí, eu como nutricionista que estuda e que entende de síndrome do ovário policístico, que se dedica a entender a síndrome do ovário policístico e também como mãe, né, de 2 crianças, me senti na obrigação de vir aqui e falar, né, com vocês ao vivo um pouquinho sobre esse assunto, porque o post gerou muita polêmica. Muita gente lá respondeu o post agradecendo a informação, dizendo que era algo que não conhecia, que não tinha conhecimento e que chegou, né, a essa informação através do meu post. Muita gente que estava lá criticou duramente a postagem, dizendo que eu era muito sem noção, que eu era irresponsável e que eu jamais poderia ter feito um post falando da forma, né, como eu falei, entre a relação da síndrome do ovário policístico com o autismo. Muita gente pediu as referências bibliográficas usadas para eu escrever esse post. Coloquei 4 delas nos stories agora há pouco. E pra mim isso não era suficiente, eu senti que eu tinha que vir aqui, eu tinha que falar com vocês, eu tinha que transmitir aqui uma informação consistente sobre isso, tá? Cara, primeira coisa, antes de mais nada e antes de tudo, teve muita gente lá que falou que eu não sabia o que era ser portadora da síndrome do ovário policístico e tentante, que eu não sabia o que era ser portadora da síndrome do ovário policístico e gestante, e que eu não sabia o que era ser uma portadora da síndrome do ovário policístico e mãe de um filho com aspecto autista. Primeiro, eu sei o que é ser, né, uma portadora da síndrome do ovário policístico tentante, porque já tive 2 filhos e já tentei engravidar desses 2 filhos, então eu sei exatamente o que passa na cabeça de uma mulher que tem síndrome do ovário policístico, e talvez para mim isso fosse ainda mais duro, porque eu tinha conhecimento, né, de tudo que a síndrome do ovário policístico podia me causar e podia me levar durante um processo gestacional. Eu engravidei do meu segundo filho na época do Zika. Quem aqui lembra do Zika vírus, né? Bem na época que o negócio estourou, assim, tomou uma baita de uma proporção. Eu tava grávida, viajei para Recife, que foi o lugar onde, né, tiveram mais casos e enfim, foi meio que sei lá, o ponto, assim, né, de descoberta do Zika e da relação, né, da microcefalia com as gestantes que tinham o Zika vírus, e o estado a cidade ali, né, a região de Pernambuco, era a cidade mais vista como um foco do Zika vírus. Eu viajei para lá antes disso tudo estourar e antes da mídia acabar bombardeando, né, a gente de informações sobre microcefalia e a relação, uma possível relação disso com o Zika vírus. E eu lembro até hoje, obviamente, como se fosse ontem, que eu cheguei na minha casa dessa viagem, eu tava grávida, enjoando pra caramba, eu tive hiperemese gravídica, então eu vomitava muito, eu passava muito mal, eu já tinha muito mal-estar. E exatos 2 dias depois que eu tinha chego novamente em São Paulo na minha casa, eu liguei o jornal para assistir as notícias e tava lá estampado em todos os jornais a notícia do Zika vírus e da possível relação desse vírus com os casos de microcefalia que estavam, né, nascendo na região de Pernambuco. E, gente, eu sei exatamente, né, o que é ter medo durante a gravidez, porque eu passei o restante da minha gravidez inteira com medo, obviamente, do meu filho ter algum tipo de problema relacionado ao Zika, porque eu fui para Pernambuco, eu estava, né, no olho do furacão em relação à disseminação desse vírus. Eu passei muito medo durante toda a gravidez, não existiam estudos, não existia absolutamente nenhuma informação confiável na época, não se sabia qual era o percentual de bebês nascidos
né, de mães infectadas pelo Zika que tinham microcefalia, a gente não tinha nenhuma informação. A gente só tinha informação de que existia relação entre o Zika, o mesmo mosquito transmissor, né, da dengue, e os nascidos com microcefalia na época. Então, eu sei, tá? Eu sei o que é ser tentante, eu sei o que é ser portadora da síndrome do ovário policístico, e eu sei o que é ter medo de ter um filho com qualquer tipo de problema. Mas, primeira coisa que eu queria trazer aqui pra vocês, e que eu acho que vale a reflexão, né? O autismo, gente, ele não é uma doença, ele é uma condição, né? É uma forma de você estar no mundo diferente, de repente, de outra pessoa, de você ter um ritmo diferente de desenvolvimento. E vale lembrar, gente, que atualmente muitas crianças diagnosticadas como autismo, há anos atrás, não seriam diagnosticadas com autismo, seriam diagnosticadas com algum tipo de lentidão no desenvolvimento, algum tipo de comportamento fora do padrão. Não existia um diagnóstico, né? Hoje em dia, para você ser autista, precisa muito menos do que precisava há alguns anos atrás. Antigamente, uma criança ser autista significava que ela tinha um nível, né, de distanciamento do padrão muito maior do que precisa ter hoje. Muitas crianças hoje que são consideradas autistas, com um grau leve de autismo, há anos atrás eram identificadas como crianças normais, tá? Então, eu acho que existe, né, uma grande confusão, né, em relação ao que é ser autista, o impacto que tem, né, um transtorno do aspecto autista no desenvolvimento neurocognitivo, físico e motor de uma criança. Eu acho que a gente precisa ter mais informações sobre isso, até como uma forma de tranquilizar mães que têm filhos autistas, né? As mulheres que são portadoras da síndrome do ovário policístico e que têm filhos autistas, elas não recriminaram o post, elas não se sentiram ofendidas pela relação da SOP com o autismo. Algumas até me escreveram no inbox e no direct falando que ficaram surpresas porque nunca tinham visto essa relação e que depois que eu expliquei o porquê acontece e o que os estudos mostram, né, como uma possível relação, faz total sentido para elas. Então, quem tem filhos autistas entende, né, perfeitamente que é uma criança como outra qualquer, que vai ser amada, que vai ser cuidada, que vai transbordar amor pela família como qualquer outra criança. E falando aqui, né, de uma coisa que eu acho que eu nunca falei publicamente, eu nunca... nem amigos meus próximos, na verdade, sabem, só quem realmente é muito próximo, padrinhos e quem é da família, sabe que nesse ano a gente fez uma investigação para saber se o Tintin tinha transtorno do aspecto autista ou não. Foi descartado, tá tudo bem, né? Mas e se não fosse? Eu ia amar menos o meu filho por ele ser autista? Eu ia ter que, enfim, eu ia discriminar ele de alguma forma? Ele ia ser menos meu filho por causa disso? De forma alguma. E o que me fez desconfiar, né, que o Tintin pudesse ser uma criança de aspecto autista? Ele é extremamente birrento, ele demorou muito para falar, ele tá num processo de fono hoje para que ele consiga falar e consiga se expressar. Ele tinha muita dificuldade de se expressar, de conviver com outras crianças. Ele sempre foi uma criança mais isolada, de ficar mais na dele, de querer brincar sozinho. E essas são características de crianças autistas, né? Então, primeiro, busquem informação sobre o que é o autismo, né? Sobre qual é o verdadeiro impacto que o autismo pode realmente ter no desenvolvimento de uma criança, físico, motor, neurocognitivo, né? Às vezes você está imaginando que o autismo é algo muito pior do que na verdade ele é. Falando da relação síndrome do ovário policístico com autismo, gente, de forma alguma eu quis trazer para vocês um sentimento ruim, sabe? Principalmente hoje, 24 de dezembro, véspera de Natal, dia em que a gente tá com a família reunida, que a gente tá, né, transbordando amor na maioria dos lares, com um sentimento de felicidade e gratidão, refletindo sobre o ano que passou, com esperança para o próximo ano. Eu jamais quis destruir a felicidade, o amor, o aconchego de qualquer lar brasileiro hoje, tá? Na verdade, o post, pra mim, gente, é um post informativo. Assim como é um post que eu falo do risco do diabetes por uma mulher que tem síndrome do ovário policístico. Assim como eu falo do risco de ter aborto quando se tem síndrome do ovário policístico. Assim como eu falo dos benefícios de tratar a síndrome do ovário policístico e de você poder evitar consequências. Então, pra mim, foi um post de conteúdo como outro qualquer. Uma das seguidoras falou que foi em resposta a um comentário de uma seguidora essa semana. Foi e não foi, tá, gente?
Teve um post lá que eu nem lembro qual que era o assunto, eu acho que era uma receita, não era nem post assim de conteúdo mesmo. E aí uma pessoa lá respondeu, né, comentou esse post, dizendo que ela tinha visto um artigo científico que relacionava crianças de espectro autista com maior incidência, né, em mães portadoras de síndrome do ovário policístico. E aí uma seguidora que também é portadora da síndrome do ovário policístico respondeu o comentário dessa pessoa dizendo que era um absurdo ela dizer aquilo, que jamais essa relação poderia ser verídica, que aquilo era uma mentira, que ela estava desinformada. Enfim, realmente agredindo a pessoa que fez um comentário. E aí eu fui embaixo e falei pra ela que não, que o que a pessoa tinha falado era exatamente aquilo mesmo, que existe essa relação da síndrome do ovário policístico com o autismo, que, claro, mais estudos precisam ser realizados, né, que não é algo comprovado, a gente não pode dizer que uma mulher com SOP vai ter um filho autista. A gente diz que ela tem uma probabilidade, de repente, maior de ter um filho de aspecto autista em relação a uma mulher que não é portadora da síndrome do ovário policístico. E isso não necessariamente tem a ver com peso, tá? Vieram falar depois, lá no comentário do post, que mulheres magras também têm filhos autistas. Em nenhum momento eu falei que a mulher com sobrepeso e obesidade tem maior tendência a ter filho autista. Eu relacionei o autismo com a SOP, para mulheres magras ou não, né? Você é portadora da SOP, você pode ter excesso de peso, sobrepeso, obesidade, você pode ser magra. As chances são as mesmas. As consequências da SOP existem para ambos, tanto para quem é acima do peso quanto para quem não é. E aí, enfim, a pessoa foi lá, eu respondi esse comentário, e aí veio então um post esclarecendo, né, a relação da SOP com o autismo e falando das probabilidades. E é claro que eu vou colocar no post que precisam ser feitos novos estudos. E aí uma pessoa falou, você só colocou isso para responder a seguidora. Gente, acabou sendo uma coincidência enorme, tá? Porque falando muito abertamente aqui com vocês, os meus posts, eles não são feitos no dia em que eles são postados. A gente tem um calendário editorial e esses posts, eles são produzidos, escritos, as artes são montadas pelo menos um mês antes da data em que elas vão pro ar ali no feed de vocês. Exceto quando é uma foto minha pessoal, quando é alguma coisa, né, que não é um post de conteúdo. Vez ou outra eu posto uma foto minha, dos meus filhos, do meu marido, teve a foto nossa no dia do nosso casamento. Esses posts eu escrevo ali na hora, mas todos os outros posts são produzidos com muita antecedência. Então eu escrevo o post, vai para minha revisão, vai para o meu designer para ele criar a arte, volta para mim para que eu possa revisar e ver se não tem nenhum erro, vai para Ana Vitória, que é quem faz o agendamento do post no aplicativo que a gente tem para manter tudo, né, tudo reguladinho ali, e aí então ele vai pro ar. Então não foi um post que eu criei hoje com a intenção de acabar ou de destruir o Natal de ninguém, tá? Acabou sendo que eu não, sinceramente, não me liguei que ele ia no dia 24 de dezembro, mas também mesmo que eu tivesse percebido, eu não vejo problema nisso. E eu tô falando aqui, gente, de coração aberto. Eu acho que a ignorância não é solução para ninguém. Perdi seguidoras? Perdi. Várias pessoas deixaram de seguir o meu Instagram depois que eu fiz esse post sobre o autismo. Mas, gente, você não ter conhecimento sobre uma determinada relação, sobre um determinado problema ou sobre uma determinada probabilidade não te faz ter menos chances daquilo acontecer. Então, eu prefiro muito mais ter conhecimento do que pode acontecer e me preparar para isso, do que simplesmente ignorar a verdade, ou fingir que ela não existe, ou atuar no mundo da ignorância, que era o que aquela seguidora estava fazendo quando comentou para outra, dizendo que era um absurdo ela falar aquilo e que jamais haveria uma relação entre síndrome do ovário policístico e autismo. Existe. E aí me criticaram porque eu coloquei lá que foi feito um estudo e eu falei sobre esse determinado estudo. Gente, não existe só um estudo. Eu usei 4 estudos para escrever aquele post, 4 artigos. Mas se vocês forem pesquisar, existem dezenas de artigos. Carol, se há uma hipótese, você não deveria publicar. Gente, existe comprovação científica de que cigarro causa câncer? Isso é falado? Cigarro causa câncer? Porque não poderia. Existem milhões e milhões de mulheres e homens e pessoas que fumam a vida toda e não têm câncer. Assim como existem pessoas que nunca fumaram e que têm câncer de pulmão e vários outros tipos de câncer. É a mesma coisa com o aspecto autismo e a síndrome do ovário policístico.
jamais vai existir um estudo que fale que a mulher com síndrome do ovário policístico tem uma probabilidade X% maior de ter um filho do aspecto autista, ou que a mulher com SOP vai ter um filho do aspecto autista. Por quê? É a mesma coisa cigarro versus câncer. Existe muita mulher com SOP que tem filho e essa criança nasce, né, sem o aspecto autista, assim como vão ter mulheres que não são portadoras da síndrome do ovário policístico e que têm filhos autistas. Então, se vocês forem esperar, gente, um artigo, um trabalho que comprove essa relação, gente, vocês vão morrer esperando, porque os artigos, eles são sempre subjetivos. Eles nunca vão avaliar todas as possíveis variações em um caso. Então, um dos artigos que eu falei, gente, da mesma forma que eu colocava lá, né, sua feia, não entendi, Letícia. Da mesma forma que eu coloquei lá que um artigo científico relacionou a síndrome do ovário policístico com o autismo, mas não considerou o uso de drogas ilícitas, não considerou abuso de álcool, por exemplo, dificilmente vai ter um estudo que faça todas as relações possíveis, né? O autismo pode ter, por exemplo, uma origem na desbiose. Existem artigos que relacionam, né, a presença do autismo na criança com mães que desenvolveram desbiose, que é um desequilíbrio da microbiota intestinal causado por um consumo excessivo de alimentos ricos em carboidratos e açúcares, e também ricos em produtos industrializados, corantes, adoçantes e tudo mais. A mulher com SOP tem uma probabilidade maior de desenvolver desbiose. Então, da mesma forma como o autismo pode ter a sua origem numa possível desbiose, o que acontece? Essa pessoa que tem a síndrome do ovário policístico e tem desbiose, poderia então ter uma chance maior, né, de desenvolver, de acabar tendo ali um filho de aspecto autista. Então, o que eu queria dizer aqui para vocês, né? Primeiro, gente, o autismo muitas vezes não é tudo que você imagina. Ah, quer dizer que você quer ter um filho autista? Gente, é claro que não posso ser, né? Enfim, quem quer? Quem deseja isso? Quem busca ter um filho autista? Eu acredito que ninguém. Mas se acontecer, ele vai ser menos seu filho? Você vai amar menos ele? Você não vai cuidar, você não vai amar, você não vai ter amor por aquela criança? Quando a criança nasce, gente, tudo muda. É a mesma coisa, ninguém deseja ter um filho com síndrome de Down, ninguém deseja ter um filho com microcefalia, ninguém deseja ter um filho com nenhum tipo de transtorno, de problema, de má formação ou de qualquer outra coisa. Mas se acontece, isso não faz a gente amar menos a criança e não faz dessa criança uma criança pior do que as outras. Então, acho que a minha primeira grande mensagem de Natal aqui para vocês, e que eu escrevi na época que eu estava grávida, no auge do Zika vírus, é: ame o seu filho independente de qualquer coisa. Ame o seu filho independente se ele é autista, se ele tem microcefalia, se ele tem síndrome de Down, se ele vai ter qualquer coisa. Isso não está nas nossas mãos, a gente não consegue controlar. Então, a minha primeira grande mensagem é: ame esse filho que está por vir. Ame esse filho que vai nascer. Mesmo que você não esteja grávida ainda. Eu falei muito disso com a doutora Ivonilde aqui, no dia que a gente fez uma live para falar, né, dessa relação dos familiares e dos pensamentos com os nossos resultados. E a gente falou muito sobre isso, né? Você tem que se conectar com essa criança que vai vir, você tem que se conectar com esse espírito que você vai receber. Você precisa se conectar com essa criança que vai chegar na sua família. E se você já bloqueia isso porque você tem medo dele ser X, Y ou Z, qual que é a probabilidade desse processo gestacional ter sucesso? Qual que é a probabilidade dessa gestação acontecer? Talvez não aconteça, porque você tá bloqueando. Gente, em nenhum momento eu quis trazer aqui medo, tá? Em nenhum momento eu quis trazer aqui angústia. Em nenhum momento eu quis tornar o Natal de alguém mais triste. Só que é minha obrigação como nutricionista que estuda e trabalha com síndrome do ovário policístico, é a minha obrigação transmitir as informações que eu sei, sejam elas dolorosas ou não. Eu não posso omitir uma informação porque ela vai doer em alguém. Porque da mesma forma que ela vai gerar dor em alguém, ela pode salvar a vida de outra pessoa, né? Quantas e quantas pessoas, ao ler o post, vai ter motivação e força de vontade para mudar os hábitos? Quantas e quantas mulheres, de repente, que estão aí lutando diariamente para consumir menos carboidrato, para ter uma alimentação mais saudável, para praticar atividades físicas, vai achar nesse post força e garra para mudar o que tá difícil dela mudar.
Então, eu jamais... E assim, sinceramente falando, tá? Se vocês esperam em algum momento que eu vá omitir uma informação, gente, para de seguir, tá? Porque eu vou colocar as informações que eu tenho acesso aqui. Sejam elas boas, sejam elas ruins. Eu adoraria, né? Sei lá, publicar que eu achei a cura da síndrome do ovário policístico. Eu adoraria publicar aqui que eu achei artigos que falem que mulheres com SOP têm a mesma chance de engravidar de filhos do aspecto autista de mulheres não portadoras de SOP. Se isso for verdade, se essa informação existir, se eu encontrar isso e for algo confiável, verdadeiro, você pode ter certeza que eu vou ser a primeira a publicar. Porque antes de mais nada, eu também sou mulher, eu também sou portadora da SOP e eu também sou mãe. E eu já fui tentante, e eu já fui grávida, eu já fui gestante. Então, eu com certeza vou postar notícias boas e eu vou procurar notícias boas para colocar diariamente, não só no Natal, gente, mas qualquer dia do ano, em qualquer época do ano, em qualquer dia do mês. Se eu achar uma notícia boa, eu vou publicar. Mas quando eu achar um assunto que dói, um assunto que pode gerar desconforto, um assunto que pode machucar, se for uma informação que pode fazer bem para outras pessoas, eu vou publicar da mesma forma. E leitura é leitura, né? Muitas vezes quando a gente lê uma informação, por isso que o WhatsApp nem sempre é bom. Às vezes a gente lê uma informação e interpreta de uma forma completamente diferente da forma como aquela pessoa queria transmitir aquela informação, né? E isso pode ter acontecido também em quem leu o post, principalmente as gravidinhas, né? Principalmente quem tá aí no processo gestacional, que tá com os hormônios a milhão, que já tem 1000 coisas na cabeça, que às vezes tá passando por um momento de aflição, tá passando por um momento difícil, e aí leu aquele post e potencializou ao máximo tudo que estava escrito ali. Gente, leiam com racionalidade, né? Encarem aquilo como uma informação. O autismo, ele também é relacionado, por exemplo, ao excesso de ácido fólico. Existem estudos que relacionam a presença do aspecto autista em crianças quando as mães, onde as mães tiveram uma alta ingestão, um alto consumo de ácido fólico durante a gestação. Quando esse estudo saiu, quando esses estudos começaram a ser publicados, houve um grande alarde, né? Muita gente falou sobre isso, muita gente publicou sobre isso, várias revistas conceituadas colocaram essa informação na capa e ninguém se ofendeu, né? Ninguém falou, nossa, que absurdo falarem isso. Só que também não é algo 100% comprovado, não existe uma comprovação. Não é porque você ingeriu excesso de ácido fólico na gravidez que obrigatoriamente o seu filho vai ter aspecto autista. E foi a mesma coisa que eu quis colocar no post. Não é porque você tem síndrome do ovário policístico que você vai ter um filho autista, mas você precisa entender que existe essa relação, existe essa possibilidade. E os estudos indicam que a probabilidade de ter um filho autista na mulher com SOP é maior. É 100% comprovado? Não é e nunca vai ser. Então, trabalhem com a informação da melhor forma para vocês. Tem gente que sentiu medo, que achou sensacionalista, mas cara, se isso serviu para essa mulher ter força de vontade, garra, motivação para começar a fazer diferente a partir de hoje, para mim tá valendo. E para você que tem síndrome do ovário policístico, que tem um filho autista, se essa informação também te serviu para alguma coisa e começou a encaixar algo dentro da sua cabeça, para mim também tá valendo. E pode ser que eu tenha mais filhos, né? Pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei, eu tenha um outro filho. E se por acaso esse filho nascer com aspecto autista, eu tenho plena consciência de que eu vou amar, eu vou cuidar e eu vou gostar e vou tratar ele da mesma forma como eu amo e cuido e trato dos meus outros 2 filhos. O Tintim ter os desvios de comportamento que ele tem não faz ele ser pior que outra criança. Não faz eu amar ele menos do que outra criança. E mesmo... Enfim, né, gente? Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer aqui, tá? Então, a live de hoje foi, na verdade, um alerta, né, para essa informação. Se você não tinha acesso a essa informação, se você não conhecia essa relação, se você nunca tinha ouvido falar nisso, se atentem para isso, tá? Entendam que é uma relação que existe, que é algo que está sendo estudado, que nunca vai ser 100% comprovado, mas que tudo leva a crer que... Assim como tudo leva a crer que quem fuma tem uma probabilidade maior de desenvolver câncer, por exemplo, tá? Alguma pergunta, gente? Tem alguma dúvida? A gente ainda tem tempo aqui. Eu sei que é véspera de Natal, vocês devem estar aí com a família reunida, mas se tiver alguma dúvida, vamos aproveitar esse tempinho que a gente tem aqui para esclarecer. A Carol colocou, informação salva. Como fiz doula,
faço por isso sempre. Não adianta falar para quem não quer ouvir de coração aberto. Carol, exatamente isso, né? Eu acho que o meu papel aqui é informar, o meu papel aqui é trazer informações de qualidade, informações seguras e informações confiáveis, sejam elas gostosas da gente saber ou não, né? Sejam elas informações que trazem algum tipo de dor ou desconforto. Muitas das vezes a gente progride no desconforto, gente. Já ouviram falar que, eu não sei direito o ditado não, quem souber o ditado certinho, coloca aqui, mas que a gente nada quando a água bate na bunda, uma coisa assim, né? Isso quer dizer que quando a gente tá numa zona de conforto, quando tá tudo bem, quando tá tudo tranquilo, a nossa tendência é se acomodar, né? A nossa tendência é ficar da forma como tá e não gerar um esforço maior, né, para resolver uma determinada situação ou para melhorar um determinado cenário. E quando a água bate na bunda, ou seja, quando o negócio dói, quando o negócio machuca, quando tá desconfortável, é que a gente vai procurar o sucesso, é que a gente vai procurar melhorar e é quando a gente vai procurar avançar de alguma forma. Então, qual que é o meu pedido aqui? Se o meu post de alguma forma te gerou um desconforto, se o meu post de alguma forma te gerou uma preocupação, se o meu post de alguma forma provocou em você um sentimento ruim, usa isso como alavanca para você mudar de hoje em diante, para você realmente fazer o seu melhor. Será que o que você está fazendo hoje é o máximo que você pode fazer para tratar a SOP? Será que o que você está fazendo hoje é o seu máximo para se preparar para uma gravidez? Será que o que você está fazendo hoje no seu dia a dia, na sua alimentação, na sua prática de atividades físicas, é o máximo que você pode fazer e que você pode entregar, né, para o seu futuro bebê? Então, eu acho que vale a pena essas reflexões, eu acho que vale a pena a gente buscar, né, esse conhecimento e vale a pena a gente, enfim, tentar, né, trazer da dor o motivo pelo qual a gente vai evoluir, a gente vai ter mais sucesso e a gente vai crescer e tudo mais. Pelas pessoas preferirem evitar olhar o problema do que enfrentá-lo. Isso também é muito verdade, né, Tami? Tem muita gente que preferem não ver o problema, preferem não conhecer, não ter conhecimento do que enfrentar a situação. E eu nunca fui essa pessoa, então talvez pra mim não me doa tanto, né, falar dessas relações. Gente, eu fiz um post falando da relação da síndrome do ovário policístico com câncer e não teve nenhum tipo de polêmica, não teve nenhum comentário negativo. Então, isso também me faz refletir e assim, por favor, não olhem com julgamento, tá? Eu não tô aqui pra julgar ninguém e eu também não quero que ninguém me julgue. Mas uma pessoa olhar um post que relaciona SOP com câncer faz ela ter menos medo do que quando ela olha um post e relaciona SOP com filho autista? Então, peraí, você tem mais medo de ter um filho de aspecto autista do que ter câncer? Sem julgamentos, né? Eu tenho muito mais medo de ter câncer. Eu tenho muito mais medo de ter alguma patologia que me debilite, que seja crônico, que seja degenerativo, que faça a minha vida ficar abreviada e que faça eu não ver o crescimento dos meus filhos. Mas cada um é cada um sabe onde, né, a dor aperta, cada um sabe onde o calo aperta. E é normal, somos seres humanos e ninguém tá aqui para ser perfeito e nem para ser julgado, né? Então, da mesma forma que eu não julgo ninguém que me procura, ninguém que me pede ajuda, nenhuma mulher que chega no meu canal, eu também não gostaria que o meu post fosse motivo de julgamento. Apaguei alguns comentários? Apaguei, tá? Antes que... mas você apagou meu comentário. Apaguei os comentários ofensivos, apaguei os comentários que me julgavam e apaguei os comentários que estavam dizendo que aquele post era inverdade, que aquele post era mentira, que aquele post era para ganhar dinheiro, tá? Porque isso pra mim não faz sentido nenhum, tá? Nenhum. Ninguém quer ganhar dinheiro. Quer dizer, pode até existir alguém que faça isso, mas eu jamais vou querer ganhar dinheiro às custas da dor de qualquer pessoa, né? Seja ela portadora da SOP ou não. A Vanessa colocou, tem gente que prefere não saber da verdade. Eu antes pensava só em engravidar. Hoje eu quero preparar a casinha antes e o certo. Eu amo seus posts. Oh, gente. Você faz alguma especialização em saúde da mulher? Paula, eu faço. Eu tô no curso da Ana Paula Pujol, se você for nutricionista, você sabe quem é, né? Nutrição da mulher. E eu tô matriculada também num curso de pós-graduação em saúde da mulher, tá? Saúde da mulher, gente, envolve muito mais coisa além de SOP, tá? Para as nutricionistas que têm a intenção de fazer e têm a curiosidade. Antes de eu falar disso, eu vou pedir um favor. Tem alguém aqui que é mãe de uma criança de aspecto autista? Se tiver, coloca eu nos comentários. Eu sei que no começo da live tinha, mas eu não sei se a pessoa ainda tá aí comigo.
Coloca eu aqui nos comentários, tá? Se você for mãe e se o seu filho tiver transtorno do espectro autista. O que eu tava falando? Saúde da mulher, gente, envolve muito mais coisa do que síndrome do ovário policístico, tá? A gente fala muito, a gente entende também muito de nutrição na menopausa, nas fases de vida de uma mulher, né? Não é específica para nutrição materno-infantil, por exemplo, que fala muito de gestante, muito, né, de tudo isso, mas a gente entende de várias coisas além, né, da síndrome do ovário policístico. Infelizmente, não existe um curso só de SOP, a não ser o meu, né? Então, eu criei um curso de síndrome do ovário policístico para leigos e tenho um para profissionais, para quem deseja se aprofundar nesse assunto de SOP somente. Mas uma pós-graduação, um curso de especialização, a gente não tem, tá, Paula? E não existe também especialização em saúde da mulher, existe cursos de pós-graduação, né? Especialização para você ter título de especialista não existe. Existe em fitoterapia, nutrição clínica e tem mais uma que agora eu esqueci, tá? A doutora Cíntia falou, as pessoas não entendem a gravidade da SOP. Realmente, gente, elas não entendem a gravidade da SOP e o pior, né? As pessoas que entendem, muitas vezes, se colocam como vítimas da situação, ao invés de se colocarem como autorresponsáveis pelo resultado que elas vão ter. A gente falou bastante disso essa semana que passou, né? A autorresponsabilidade. A gente teve uma live com o Rui no sábado pra gente falar, né, sobre a questão dos nossos pensamentos, né? A influência dos nossos pensamentos nos nossos resultados. E esse é um assunto que quanto mais a gente falar, mais a gente vai poder falar. O Gilberto, que tá aqui assistindo, gente, o Gilberto, ele fala muito de superação, né? E me entristece muito ver posts, né, ver comentários de mulheres que se colocam como vítimas da síndrome do ovário policístico. Eu não aguento mais sofrer por conta da SOP, eu não aguento mais conviver com isso, eu só tenho acesso a informações trágicas de síndrome do ovário policístico. Cara, você é autorresponsável. O Gilberto falou, tem até um livro do Paulo Vieira sobre autorresponsabilidade, o Poder da Ação, né? O Poder da Ação, capítulo 4, página 69. Eu sei de cor porque eu leio isso todo dia, para não esquecer que eu sou autorresponsável pelos meus resultados. Então, se você tem síndrome do ovário policístico e você tá com medo de ter um filho de aspecto autista, se você tem síndrome do ovário policístico e tá com medo de ter câncer, se você tem síndrome do ovário policístico e tá se incomodando, né, com os sintomas, se isso tá te afetando de alguma forma, se isso tá sendo ruim para você, muda. Você não escolheu nascer com síndrome do ovário policístico, ninguém escolhe, mas a partir do momento que você desenvolveu isso, cabe a você mudar a situação. Muda a sua alimentação, vai fazer atividade física todo dia, muda os seus pensamentos. Em vez de você ficar pensando, pobre de mim que sou portadora da SOP, vai lá e faz diferente. Toma atitude, controla o seu sono. Ao invés de você reclamar que você vive cansada, indisposta, dorme direito. Para de levar o celular pra cama, para de ficar olhando rede social na hora de dormir, para de fazer o que tá te prejudicando, para de ter estresse e ansiedade e não saber controlar, para de não ter situações ou válvulas pro controle do seu estresse e da sua ansiedade. Cuida desses 4 pilares, mulherada, que vai te ajudar a tratar a SOP a alimentação, é o que você come, são as escolhas que você faz na mesa, o que você faz de atividade física e como você se movimenta no seu dia a dia, o manejo do estresse e da ansiedade, a forma como você controla essas situações e o seu sono. Esses 4 pilares é o que vai determinar o tamanho que a SOP vai ser de problema para você ou não. Quanto menos você estiver olhando para esses 4 pilares, quanto menos você estiver se cuidando nesses 4 sentidos, mais a síndrome do ovário policístico vai ser um problema para você. E resumindo, gente, o que eu queria com esse post? O que eu queria? Primeiro, trazer informação e mostrar que existe sim uma relação e que a gente não pode fechar os olhos para isso, que essa relação é real, que essa relação existe e principalmente qual que era a intenção do post. Eu sempre quando eu vou escrever um conteúdo para vocês, seja no Stories, seja no Instagram, seja no Facebook ou até no meu site onde os textos são maiores, a primeira coisa que eu coloco no papel é qual é a minha intenção ao escrever esse post. O que eu quero, né? O que eu quero atingir? Qual é a minha ideia central desse post? E a minha intenção, quando eu escrevi o post Autismo versus SOP, era fazer vocês entenderem que
pode não estar 100% nas suas mãos, mas boa parte está, que cabe a você parar de tentar engravidar o mais rápido possível, parar de usar essa palavra, quero engravidar o quanto antes, quero engravidar o mais rápido possível, o meu tempo tá acabando, eu tenho 35 anos, eu preciso engravidar até o final de 2020 e olhar para o que realmente importa antes disso. Olhar para o que você pode fazer para fazer com que isso aconteça de uma forma tranquila e saudável, né? Cuidar de você, cuidar do seu organismo, cuidar da sua alimentação, preparar a casinha que vai receber esse bebê, onde ele vai crescer, onde ele vai se desenvolver, onde ele vai ter ali os nutrientes que ele precisa. E não só os nutrientes que ele precisa, mas tudo que ele precisa, inclusive os sentimentos e pensamentos maternos. E vai tudo muito de encontro ao que a gente estava falando, né? Que tipo de pensamento você está transmitindo para esse bebê que está crescendo dentro de você, né? Que tipo de bloqueio você está passando para ele quando você quer tudo menos ter um filho autista? Então, tudo isso vai interferir muito na forma como essa criança vai crescer, na forma como ela vai se desenvolver, na forma como essa gestação vai evoluir, tá? A Caroline Tambosi colocou: eu fico triste por não ter tido essas informações antes para poder tratar, mas pelo menos eu já comecei a tratar. Espero que cada vez mais as mulheres possam conhecer a SOP para tratar cedo. Tá aí, Carol, o meu objetivo aqui. Cara, se eu tivesse acesso a todas as informações que eu dou hoje antes, eu não teria sofrido metade do que eu sofri na vida. Gente, eu fui obesa, fui uma criança com sobrepeso e obesidade, fui uma adolescente obesa, desenvolvi bulimia, desenvolvi anorexia, cheguei a ficar 6 meses internada dentro de uma clínica para tratar desses transtornos alimentares. Eu cheguei a pesar 34 quilos, eu quase morri. Tudo porque eu não tinha acesso à informação que hoje eu transmito para vocês. Então, não se vejam como vítima do problema, não se coloquem como vítima da síndrome do ovário policístico. Vocês não são vítimas, vocês são guerreiras, vocês são mulheres de verdade. E vocês têm informação, gente. A informação é a nossa melhor e maior arma. É só com informação que a gente vai conseguir mudar esse cenário, que a gente vai conseguir fazer com que outras mulheres parem de sofrer o que elas estão sofrendo. Eu até fiz uma sequência de stories essa semana falando como eu lido com a minha filha. Eu tenho quase certeza que a Manu vai ter síndrome do ovário policístico. Ela tem todas as manifestações e ela só tem 5 anos. Quais são as manifestações que eu contei aqui nos stories? Eu vejo que ela tem um excesso de pelos muito grande, ela tem uma tendência a engordar, ela quebrou a perna esse ano, ficou 2 meses engessada e engordou 4 quilos. Que criança faz isso? Mesmo comendo ela come praticamente a mesma coisa que o meu filho mais novo, mas ela tá muito acima do peso para a idade dela. Então, a gente começa a perceber muito antes quais são as manifestações, o que o corpo tá querendo mostrar, qual que é a tendência do que tá por vir, e a gente age o quanto antes. A Manu tem 5 anos, ela tem uma rotina super ativa. A gente estimula muito nela uma alimentação saudável. Eu tenho mais cuidado com o consumo de doces com ela do que com o Tintim, que é completamente diferente, tem um metabolismo totalmente diferente do metabolismo da Manu. Então a informação é a nossa principal arma para prevenir, para tratar, e a intenção do post, para evitar consequências, né? Tá nas suas mãos, cara. Você precisa entender isso, tá bom? Alguém aqui tem filho autista? Perguntei, mas ninguém aqui acho que se manifestou. Eu também sou portadora da SOP. Se os nossos pacientes acolhem essas nossas informações. Não entendi a pergunta. Acho que eu perdi talvez o começo. O Gilberto falou: qual é a atividade GO? Ou seja, a primeira e mais importante quando se descobre que tem SOP. Qual é a atividade ou o hábito mais importante? Gilberto, eu acho que não é uma única atividade. São 4. Alimentação, atividade física, manejo do estresse e da ansiedade e melhora do sono. Mas se eu tiver que escolher entre uma das 4 qual é a que tem mais peso ou mais impacto, talvez seja a alimentação, porque ela abrange e abriga vários outros, né, comportamentos. Mas é como uma cadeira de 4 pernas, né? Você não senta se tiver faltando uma. É a mesma coisa, tá? Precisa ter os 4 ali muito bem equilibrados. Minha menstruação não vem normal. O que eu faço? E tenho policístico, já fiz tratamento e não acabou. Thaís, e tudo que eu ensino aqui, tá? Tudo que eu mostro aqui no Instagram, todos esses 4 pilares, tudo que compõe cada um desses pilares. Depois que você já tem esses 4 pilares estruturados, você já tem esses 4 pilares bem certinhos,
daí a gente começa o uso de suplemento, chá fitoterápico. Então é um conjunto, né? A gente tem inúmeros itens que compõem o tratamento da SOP. É como se fosse uma pirâmide, vai? Eu quero que vocês imaginem uma pirâmide. A base dessa pirâmide, que é a maior parte dela, é o que abriga os 4 pilares do tratamento da SOP: alimentação, atividade física, manejo do estresse e da ansiedade e melhora do sono. Aí no andar de cima, que é um andar um pouco menor, a gente tem os suplementos e os fitoterápicos, os chás, coisas que devem fazer parte do tratamento, mas só quando a base está muito bem estruturada, quando essa base já está acontecendo. E se ela já está acontecendo, você já está tendo resultado. E aí os chás, os fitoterápicos, os suplementos, eles vêm para potencializar o resultado que você já está tendo, que você já está alcançando, né, com essa base. E aí, por último, no topo da pirâmide, que é a menor parte das pessoas que precisa, é a menor parcela da população que vai chegar lá, são os medicamentos. Né? Então, a grande maioria das mulheres com síndrome do ovário policístico consegue ter um tratamento natural, sem medicamentos, sem hormônios, e muitas delas sem suplementos, chás e fitoterápicos. Uma parcela precisa dos chás, dos fitoterápicos para potencializar o resultado por pelo menos um tempo, e uma minoria dessa população precisa do medicamento de forma pontual para resolver alguma questão que está ali acontecendo, e ela, com a base, né, com o tratamento natural, não está tendo resultados satisfatórios, tá bom? Mais alguém, gente? Mais alguém tem perguntas? Gilberto gostou do exemplo da cadeira. Gente, é exatamente isso, né? Tem lá 4 pés na cadeira. Tem um deles que é mais importante? Não, são os 4 pés que vão sustentar o assento e que vão manter você sentado nela. Se um desses pés quebrar, já era, né? Você vai cair. E é o que acontece no tratamento da SOP. Não só da SOP, mas, por exemplo, da endometriose, né? Do tratamento da fertilidade. Então, mulheres que estão se preparando para engravidar, que desejam engravidar, que querem se tornar mães, também passam por essas 4, né, esses 4 pilares. Os 4 pilares têm que estar estruturados. Senão vai ser um resultado mais ou menos, né? Se você quer um resultado mais ou menos, você pode focar em um único pilar. Mas eu acredito que não é o caso aqui. E todo mundo quer um resultado por completo, né? Quer um tratamento por completo, tá bom? Perguntas? Gente, vamos lá. Vou encerrar então, espero que vocês tenham entendido. A Eduardinha colocou: a compulsão alimentar é um dos sintomas da SOP? Duda, eu acho que não é um sintoma, eu acho que é uma consequência quando a SOP já está descompensada. Mulheres que têm síndrome do ovário policístico e têm resistência à insulina sentem uma necessidade maior por comer, então elas sentem mais fome e elas sentem uma necessidade maior principalmente por carboidratos. Então massa, pão, doce, né, tudo que tem muita energia acaba sendo mais convidativo para a mulher que tem síndrome do ovário policístico. E quando você tem resistência à insulina, você acaba tendo 2 situações. A primeira delas é uma vontade maior do comer, é uma necessidade maior do comer, e ao mesmo tempo você sente mais cansaço, mais fadiga, tem menos disposição, sente mais preguiça. Não é preguiça a palavra correta, mas é uma palavra que traduz, né, o que muitas mulheres acham que sentem. Ai, nossa, tô com uma preguiça. Na verdade não é uma preguiça, mas é um sentimento, né, de falta de energia que vem dessa resistência à insulina, certo? Gente, mais alguma pergunta? Querem falar sobre algo mais? Ai, gente, sinceramente, espero que vocês tenham entendido. Esse final de ano não tá mole pra mim, né? Não tá fácil. Sofri o maior ataque de reiterismo aí tempos atrás. Essa semana, inclusive, né? Fiz um post aqui na quarta passada, eu acho. Com a cara toda inchada, chorando. Não sei nem como é que eu tive coragem, né, de postar aquela foto. Por causa de pessoas, uma parcela muito pequena de um grupo de SOP que não aplicou o que precisava aplicar durante o desafio e depois queria o dinheiro de volta, e aí ficou puto porque não teve o dinheiro de volta depois que o grupo acabou. E aí postei aqui, aí agora hoje esse negócio do autismo, gente, podem ter certeza absoluta, tá? Quando isso acontece, talvez eu fique mais chateada do que vocês. Ai, nossa, Carol, vi o seu post lá, fiquei chateada, fiquei triste, me fez mal. Me faz mais mal saber que eu atingi da forma como eu não queria atingir do que talvez para quem esteja recebendo a informação, né? Porque, como eu disse, todo post tem uma intenção,
todo conteúdo tem uma intenção. E a minha intenção aqui com vocês é sempre a melhor, né? É sempre trazer informação de qualidade, fazer com que vocês tenham subsídio, tenham informação que eu gostaria de ter quando eu descobri a SOP e eu não tive, eu não tinha, e muita gente não tem, né? Então é por isso que eu acho que eu fico muito chateada e muito triste. A Pri comentou, né? Como devo começar o tratamento? Pri, 30 dias contra a SOP, já ouviu falar? A turma começou ontem, né? Quem quiser entrar nessa turma ainda tem 2 vagas. Então, fazendo a inscrição hoje, você pode optar por começar nessa turma, que iniciou ontem, ou começar no dia 6 de janeiro, né? Nos 30 dias contra a SOP, eu fico 30 dias com você, e ao longo desses 30 dias eu te passo um passo a passo, né, para você conseguir ter um tratamento de verdade para síndrome do ovário policístico. Eu te passo um desafio por dia, ou seja, uma tarefa, né, por dia para você cumprir. E ao longo desses 30 dias você vai aprendendo sobre a síndrome do ovário policístico, os 4 pilares do tratamento, como executar cada um desses 4 pilares, como controlar a ansiedade e o estresse, que foi o que a Duda acabou de perguntar aqui. Você vai aprendendo, né, um passo a passo sobre como executar cada um dos 4 pilares que rege o tratamento da SOP. Além disso, você tem acesso a mim e ao Luiz, que é o nosso personal, durante os 30 dias. Então, nesse período, você pode fazer qualquer tipo de pergunta pra gente. A gente tá todo dia no grupo, respondendo todas as perguntas. E você também recebe muitos materiais, muitas ferramentas, e-books, livros de receita. Tem muito conteúdo bacana para você começar aí o seu tratamento com a SOP. Além de um grupo que se motiva o tempo todo, um grupo de mulheres que estão passando pelo mesmo que você, que tem as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades, que sentem a mesma coisa que você sente e que acaba, né, ajudando muito umas às outras. A principal intenção do grupo é isso. Existe um provérbio muito inteligente que fala, né, se você quiser ir mais rápido, vá sozinha, mas se você quiser ir mais longe, vá com um grupo. E a intenção do grupo é exatamente essa, é fazer você não desistir, é fazer você ir mais longe, é você chegar nos seus objetivos, é você conseguir ter realmente o tratamento e o controle da SOP. E aí a Carol colocou aqui, as receitas são ótimas. Então tá vendo, o pessoal testa a prova e gosta. E a gente fez até um livro, né, de final de ano com as receitinhas que o pessoal da turma 8 pediu. Eu fiz a pergunta para outras turmas também, mas eu acho que a turma 8 do PCS foi a que mais respondeu, com coisas que elas gostavam de comer no final do ano. E aí eu passei para elas receitas, né, saudáveis para o tratamento da SOP, para evitar resistência à insulina, evitar desbiose, evitar qualquer tipo de problema, né, da síndrome do ovário policístico e para minimizar os riscos. Então elas receberam esse e-book e quem está na minha lista de e-mail também recebeu esse e-book ontem à noite. Se você está inscrita na minha lista, olha na sua caixa de spam, olha no seu lixo eletrônico que o meu presente chegou para você ontem à noite, tá bom? E, gente, é isso. Quero desejar aqui um Feliz Natal para todo mundo. Espero que hoje seja uma noite incrível para você e para sua família, que você esteja aí cercado de amor, né? Cercado de sentimentos bons, sentimentos de esperança, de amor, de compreensão, de empatia, né? Eu acho que são coisas que faltam pra gente no dia a dia. E eu tenho certeza que o Natal vem pra lembrar, né, sobre isso. Que todo mundo ganha aí o presente que tá esperando, que todo mundo ganha aí o presente que tá na expectativa, mas que mais que isso, né, a gente lembre o motivo da data, a gente lembre o porquê a data existe e a gente lembre principalmente o significado, né, do Natal, independente aí da sua religião, mas que a gente reflita, né, sobre quem somos nós, para onde estamos indo. E também reflita, né, sobre a questão da humanidade, né? Pra onde tá indo a humanidade, certo? Gente, obrigada, fiquem com Deus. Quem não tá ainda inscrita no desafio 30 dias contra a SOP, vai lá, garante a sua vaga. Eu falei, né, você pode começar na turma que já tá em andamento, que começou ontem, ou escolher começar dia 6. E a vantagem de você se inscrever hoje pra começar dia 6 é que você não paga o reajuste anual que a gente vai ter na semana que vem. Então garante sua vaga, você vai entrar já no grupo na primeira segunda-feira útil do ano para preparar seu corpo, para preparar sua casinha, para cuidar de você, para se livrar dos sintomas, para ter mais saúde, para ter mais disposição, enfim, para ter tudo aí que você tá buscando, certo? Gente, beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima live.